Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, de uma obra de John Piper, de Shed Publicações, Em Busca de Deus, a plenitude da alegria cristã. Fique conosco, porque depois conheceremos um pouco mais desta obra que, de acordo com John MacArthur, deve ser lida por todos os cristãos, pois é um banquete para os que estão espiritualmente famintos. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, plena e eternamente. É disso que trata este livro. E para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, faço aqui o convite. Não custa nada para você. Todo o conteúdo aqui do canal é disponibilizado gratuitamente. Fortalece este canal que tem o objetivo de glorificar a Deus por meio de sua vida e disponibilizando o conteúdo que venha edificá-la. Se inscreva, curta e compartilha. A tríade que vai ajudar a levar este vídeo para mais pessoas no YouTube. Hoje em dia, John Piper é um dos líderes evangélicos mais proeminentes de nossos dias. É pastor titular da Bethlehem Baptist Church desde 1980. Tem escrito vários livros que chamam os leitores a difundir a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todas as pessoas. Entre as suas obras mais populares estão O Sorriso Escondido de Deus, A Supremacia de Deus na Pregação, O Legado da Alegria Soberana, todos publicados pela Shed Publicações. Esta obra foi publicada anteriormente com o título Teologia da Alegria. Ele é capa brochura, possui páginas amareladas e tem em torno de 295 páginas. Na apresentação da obra, seu prefácio, o saudoso pastor Dr. Russell Shedd, ele diz que este livro, para ele, foi uma verdadeira mudança de paradigmas. Dr. Shedd informa que o autor da obra argumenta, de modo convincente, que servir a Deus por obrigação não satisfaz o coração de Deus. O que o Pai quer são filhos que lhe obedeçam em amor e espontaneidade. E uma das palavras com que Piper choca seus leitores é hedonismo, traduzido no livro por prazer. O hedonismo cristão deve ser condenado sem tréguas, mas quem alguma vez nos desafiou, afirmando que buscar alegria ou felicidade em Deus seria a mais alta motivação para um cristão? Quem acreditaria que pecamos se agimos apenas por obrigação? De acordo com o Dr. Shedd, a Bíblia ela tem muito a dizer sobre o prazer e a alegria. Aliás, um dos mandamentos pouco enfatizados é aquele que nos manda sempre alegrar-nos no Senhor, de acordo com Filipenses 4:4. Quem, entretanto, sabe distinguir entre hedonismo contaminado pelo pecado e um hedonismo que tem sua origem em Deus? Esta diferença fundamental é o grande valor deste livro, uma vez que o Dr. Piper descreve em cada capítulo como a alegria precisa e pode ser o grande incentivo em todas as facetas da vida com Deus. Para todos que buscam assistir a um review, uma pergunta deve lhe ser respondida. Qual a motivação em adquirir esta obra? Será que ela me interessa? Devo investir meu suado dinheiro em sua aquisição? Para me ajudar a lhe responder a estas honestas perguntas, é interessante destacar as palavras do próprio autor John Piper na introdução da obra, especialmente quando ele cita como passou a buscar o prazer cristão. Piper diz que você pode virar o mundo de pernas para o ar apenas mudando uma palavra em seu credo.
A tradição antiga diz: o fim supremo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. E, como arroz e feijão, às vezes você glorifica a Deus e às vezes se alegra nele, às vezes ele recebe a glória e às vezes você recebe a alegria, e é uma palavra muito ambígua. Que relação essas duas coisas têm entre si? Piper enfatiza que é evidente que os antigos teólogos não achavam que estavam falando de duas coisas. Eles disseram fim supremo e principal, não principais finalidades. Glorificar a Deus e gozá-lo eram uma só finalidade em sua mente, não duas. Como pode ser isso? É disso que se trata esse livro. Não que Piper se importe muito com a intenção de teólogos do século XVII. Ele diz se importar, porém, tremendamente com a intenção de Deus na Bíblia. O que Deus tem a dizer sobre a principal finalidade do ser humano. Como Deus nos ensina a dar-lhe glória, Ele nos ordena a nos alegrar nele. Nesse caso, como essa busca da alegria em Deus se relaciona com tudo mais? Sim, tudo. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A preocupação principal desse livro é que em tudo na vida Deus seja glorificado da maneira que Ele indicou. Com esse objetivo, esse livro pretende convencê-lo de que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente. Já em relação ao sumário, a gente tem aqui a seguinte divisão. São 10 capítulos, depois segue-se o epílogo, aí tem apêndice 1, apêndice 2 e apêndice 3. Aqui, na introdução, ele diz: como passei a buscar o prazer cristão. No capítulo 1 ele fala: a felicidade de Deus, a base do prazer cristão. Depois, a conversão, a criação de um cristão que busca o prazer. E depois, no capítulo 3, adoração, o banquete do prazer cristão. Capítulo 4, amor, o esforço do prazer cristão. E segue, ó, a Bíblia, alimento para o prazer cristão. Oração, o poder do prazer cristão. Dinheiro, a moeda do prazer cristão. Casamento, uma fonte de prazer cristão. No capítulo 9, trabalho missionário, o grito de guerra do prazer cristão. Já no capítulo 10, sofrimento, o sacrifício do prazer cristão. Aí segue o epílogo, por que escrevi este livro, 7 razões. Apêndice 1, o propósito de Deus na história da redenção. Apêndice 2, será que a Bíblia é um guia confiável para a alegria duradoura? E o apêndice 3, o que significa amar o próximo como a si mesmo? E Piper diz que passou a buscar o prazer cristão quando estava na universidade. E ele tinha uma noção vaga e difusa de que se ele fizesse alguma coisa boa, porque isso me deixaria feliz, ele estragaria o que havia de bom nela. Descobriu que o que havia de bom nas suas ações morais era diminuído à medida que ele era motivado pelo desejo do seu próprio prazer. Naquela época, comprar sorvete na cantina dos estudantes apenas por prazer não lhe incomodava, porque as consequências morais dessa ação pareciam ser insignificantes, mas ser motivado pelo anseio por felicidade ou prazer quando ele se apresentava como voluntário para o trabalho cristão ou quando ia ao culto, isso lhe parecia egoísta, utilitário, mercenário. Isso era um problema para ele, porque não conseguia formular um motivo alternativo que funcionasse. Encontrou nele um anseio imenso de ser feliz, um impulso tremendamente poderoso para buscar o prazer. Mas a cada momento de tomar uma decisão moral, ele dizia a ele mesmo que esse impulso não devia influenciar-lhe. Uma das áreas de maior frustração era a de adoração e louvor.
Sua noção vaga de que, quanto mais elevada fosse a atividade, deveria haver menos interesse próprio nela, fazia-lhe pensar no louvor quase exclusivamente em termos de dever. E isso tira a essência da coisa. Então foi convertido ao prazer cristão. Em questão de semanas veio a compreender que é antibíblico e arrogante tentar adorar a Deus por qualquer outra razão que não o prazer de estar nele. Não passe por cima desta última palavra, nele. Não em seus dons, mas nele. Não em nós, mas nele. Piper descreve a série de constatações que lhe levaram a buscar o prazer cristão, ao longo do caminho a ser percorrido no livro. Piper ele espera que fique claro o que ele quer dizer com essa frase tão estranha. E durante o primeiro trimestre dele, no seminário, ele foi apresentado ao argumento em favor do prazer cristão e a um dos seus grandes defensores, Blaise Pascal. Ele escreveu: todas as pessoas buscam a felicidade, não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Piper ele diz que o Novo Testamento tem muito a declarar sobre renúncia, mas não de renúncia como um fim em si. Ele diz-nos que devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz para poder seguir a Cristo. E quase todas as descrições da recompensa que se seguirá a essa renúncia contêm um apelo ao desejo natural de felicidade. Se hoje a noção de que é errado desejar a nossa felicidade, esperar ansiosamente gozá-la, esconde-se na maioria das mentes, afirmo que ela surgiu em Kant ou nos estoicos, mas não na fé cristã. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. O autor ele enfatiza que somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela que não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco, afirma Piper. Enfim, Em Busca de Deus é um manual moderno de espiritualidade. O autor argumenta que servir a Deus por obrigação não satisfaz o coração de Deus e que buscar a alegria em Deus é a maior motivação do cristão, porque quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, mais será Deus glorificado em nós. É um livro revolucionário, uma verdadeira mudança de paradigmas. Trata de temas como prazer cristão, casamento, missões, amor, conversão, soberania de Deus, etc. Esse livro será predominantemente uma meditação nas Escrituras. Será expositivo e não especulativo. Piper, ele afirma que se ele não puder mostrar que o prazer cristão vem da Bíblia, ele não pode esperar que alguém se interesse por ele, muito menos que se convença. Há milhares de filosofias feitas por homens na vida. Se esta for mais uma, deixa de lado. Há apenas uma rocha, a palavra de Deus. No final das contas, apenas uma coisa importa: glorificar a Deus da maneira por ele indicada. E é por isso que ele busca o prazer cristão. Por isso ele escreveu esse livro, afirma Piper. Concluindo, é uma obra que leva o selo de recomendada compra pelo canal Conhecer Jesus. E vale o investimento, pois como disse R.C. Sproul, esse livro é um manual moderno de espiritualidade. Se você ficou conosco até aqui, é porque gostou do que o Espírito Santo preparou para você aqui em nosso canal.
Então faço um nobre convite para quem ainda não é inscrito em nosso canal, ir neste momento mesmo fazer sua inscrição. Eu espero, não leva 2 segundos. Não saia sem se inscrever. Se você foi de certa forma abençoado, dê uma força nesta obra que é de Deus, e destaco que todo o conteúdo aqui no canal é disponibilizado gratuitamente. Conto contigo para fortalecer este canal, que é um pouquinho de todos os inscritos e que tem o objetivo, acima de tudo, de glorificar a Deus por meio de sua vida ao lhe disponibilizar conteúdo que venha edificá-la. Então curta o vídeo, comente sobre o que achou do review para nós melhorarmos com sua crítica, sugestão e até nos alegrarmos com suas palavras de incentivo. Seu comentário é muito importante para que este vídeo chegue a mais pessoas e assim se juntem a nós no ID de Deus. Compartilhe também com seus irmãos no WhatsApp e redes sociais, com seus pastores. Ajude o avanço da obra de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.